Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si: como pode Jesus dar-nos sua carne a comer? Então, Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, também aquele que me come viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o dos vossos pais, que comeram e morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Assim falou Jesus ao ensinar numa sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Caríssimos, vós todos os que aqui vos encontrais, vós também os que acompanhais a transmissão desta celebração. A primeira leitura da missa de hoje fazia-nos ouvir a narrativa daquele acontecimento tão decisivo na história da Igreja, a conversão de São Paulo. Saulo, que perseguia os cristãos, judeu que perseguia os cristãos, é interpelado por Jesus Cristo no caminho em que seguia, que era o caminho de perseguição dos discípulos de Cristo. E Jesus vai encontrá-lo aí, nesse caminho tão contraditório, tão ao contrário do que é ser cristão, o caminho sobre as suas razões de viver. Este diálogo fica para sempre na história como um modelo daquilo que cada um de nós é chamado a viver na sua relação com Jesus. Deixar-se envolver pela sua luz, deixar-se cegar por Ele e ser curado da cegueira para ver a realidade toda de uma maneira nova, de uma maneira diversa. Por 3 dias esteve sepultado na cegueira, Saulo, e quando ao 3º dia é liberto da cegueira e é batizado por ação da Igreja, representada neste personagem, Ananias, Paulo é liberto de um modo de ver e assume um outro modo de ver, no lado contrário ao modo como via. Ele, que era o maior entre os perseguidores dos discípulos de Cristo, torna-se um dos maiores entre os discípulos de Cristo. Ele ia no seu caminho e Jesus foi ao seu encontro. E não se passa ao contrário com ninguém, com nenhum. Nos nossos caminhos, qualquer que seja o nosso caminho, quaisquer que sejam as razões que nos fazem tomar determinado caminho ao longo da nossa vida, Jesus está a pedir que o deixemos entrar no nosso caminho, para nos envolver na sua luz, para converter o nosso modo de ver, para nos fazer confrontar-nos com as nossas razões, com as nossas intenções e sermos capazes de optar por uma relação com Ele que dá sentido a todas as outras relações, para nos chamar a uma decisão por Ele que dá sentido a todas as outras decisões, a todas as outras opções. Este Jesus, este discurso que São João nos apresenta no seu Evangelho, em que Jesus se fala de si mesmo com estas palavras fortes,
dizendo que o seu corpo é comida, que o seu sangue é bebida. Este Jesus chama-nos para esta relação tão intensa, tão total, tão integral, que toma as dimensões todas da nossa vida e dá-lhes forma. Este Jesus que vem ao encontro dos nossos caminhos e nos interroga e nos chama para uma relação de intimidade consigo, que nos chama para uma transformação do nosso modo de olhar, não apenas de ver. Este Jesus torna isto possível porque nos alimenta de si mesmo. Não nos chama apenas para uma relação muito interior, muito íntima, muito espiritualizada. É verdade que nós vivemos uma relação com Jesus a partir dos nossos corações e sem ela não vivemos uma relação com Jesus. Mas é verdade que somos chamados a viver em Jesus uma relação muito carnal. É na nossa carne que, pela comunhão da carne de Cristo realmente presente no pão com que Ele nos alimenta, é o seu modo de vir ao nosso encontro, nos caminhos onde andamos, por onde vamos. Oferece-se a si mesmo, neste sacramento que é um mistério de uma luminosidade infinita, que nunca, se olhássemos a sério, interiorizando bem, que aquele pão é a própria carne de Cristo, ficaríamos cegos, como Paulo se viu cego. Jesus chama-nos para uma relação assim, comunica-nos a sua vida deste modo. Podemos dizer mesmo que alimentando-nos do pão que é a própria carne de Cristo, é a nossa carne que se torna carne de Cristo. Não se trata apenas de uma relação muito interior, cingida ao interior, mas uma relação para viver em todas as dimensões da vida, em todos os nossos compromissos, em todas as nossas relações uns com os outros. É total a relação com Jesus. Ou é total ou não é relação. Não há meios termos. E Paulo, este perseguidor dos discípulos, que se torna um dos principais discípulos, é o exemplo claro de que não há meios termos. Jesus chama a cada um para o encontro consigo e para confiar a cada um uma missão que não tem apenas a ver com a sua vida interior, tem a ver com a sua vida toda e com tudo na sua vida. E por isso nos alimenta deste pão, que é a sua carne. E a nossa carne, alimentada da carne de Cristo, torna-se ela própria, carne de Cristo. Somos Cristo, não somos apenas cristãos, porque nos alimentamos, porque somos alimentados do próprio Cristo, no pão que é a sua carne. E reparai o que este pão faz. Reparai o que este alimento transforma, opera, realiza em nós. Quem come a minha carne permanece em mim e eu nele. Cristo permanece em mim e eu permaneço nele. Quem come a minha carne, neste pão, tem a vida eterna, isto é, esta nossa vida aqui e agora terrena, fatalmente assinalada pela morte, é já a vida eterna, porque nos alimentamos da vida daquele que é eterno, o próprio Jesus Cristo. Quem come este pão que é a carne de Cristo, não apenas permanece em Cristo e Cristo permanece nele, mas viverá por ele. Viverá em razão dele, viverá orientado para ele. Cristo é tudo na vida do cristão. E se Cristo não é tudo, se Cristo não é o absoluto, que dá sentido a tudo, que ordena tudo, que hierarquiza tudo, que unifica tudo, se Cristo não é tudo, se Cristo não é o único absoluto, então, enquanto não chegarmos aí, não nos podemos reconhecer, não nos podemos dizer cristãos. É para esta relação total, que sendo uma relação interior, uma experiência de comunhão íntima com Jesus, é também uma relação vivida carnalmente, nas dimensões todas da nossa vida,
É para isto que somos chamados. Isto é um processo, não temos que ser perfeitos. Temos que caminhar para a perfeição. Temos que fazer da nossa vida um percurso permanente, com este objetivo, com esta finalidade, dentro deste horizonte, que é chegarmos a ser Cristo. Nós que, além de alimentados com o pão que é a sua carne, somos batizados nele, mergulhados com ele na morte, para com ele ressuscitarmos. Acolhamos este desafio neste lugar que é Fátima, onde 3 crianças são mestres deste mistério. 3 crianças, os pastorinhos, são mestres deste mistério, deste modo de assumir a vida inteira com um único absoluto, realizado não apenas pela comunhão espiritual íntima com Cristo, mas realizada na sua carne. Quando nós falamos dessa coisa complicada de interpretar, que são os sacrifícios que os pastorinhos faziam, excessivos, a carne de Cristo é a carne de Cristo oferecida em sacrifício. E o modo como os pastorinhos assumiram esta coisa, esta realidade, de a carne de Cristo ser assumida em sacrifício. E a comunhão porque sempre ansiaram do corpo de Cristo. Realizaram-na em si mesmos, desta maneira, para nós tão difícil de interpretar neste tempo em que a palavra sacrifício é arredada do nosso vocabulário, da nossa linguagem e até das nossas práticas. Quem se quer sacrificar pelo outro? Nós vamos concluo esta reflexão que faço convosco. Vamos fazer agora, celebrar 150 anos de matrimónio, porque estão aqui 3 casais que faz cada um 50 anos. O matrimónio é uma experiência de sacrifício, em que cada um se sacrifica ao outro e se sacrifica pelo outro. E se não é capaz de desenvolver isto, não há casamento que chegue aos 50 anos. A carne com que Cristo nos alimenta é o seu corpo imolado sobre a cruz, sacrificado sobre a cruz, oferecido em sacrifício na cruz para nós e por nós. E o sacrifício é isto, não é uma coisa negativa, é uma oblação de si mesmo. É um dizer ao outro: tu justificas o sacrifício de mim. Amo-te tanto que tu justificas o sacrifício que faço de mim mesmo pelo teu bem, pela tua salvação. E este é o mistério dos pastorinhos. Este é o mistério da cruz de Cristo. Este é o mistério de que nos alimentamos quando comemos o pão da vida, a própria carne de Cristo. A viver espiritualmente, mas também carnalmente, no nosso cotidiano, de pessoas que são o corpo que são, existindo corporalmente na história e nas relações que mantêm. Peçamos ao Senhor a graça de irmos mais longe, sempre mais longe, cada vez mais longe, na interiorização, na compreensão deste mistério, que é o mistério da sua vida, o mistério da sua vida em nós. Por isso, o mistério da nossa vida. Peço aos casais que se aproximem.